Livro de Mateus, capítulo 8, e versículo 26, parte A, para a glória de Deus. Quem encontrou a preciosa palavra de Deus esta noite, pode dizer amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vou estar lendo a palavra do Senhor, onde diz assim, a preciosa palavra de Deus. E ele disse-lhe: por que temeis, homem de pouca fé? Mais uma vez, para a glória de Deus. E ele disse-lhe: por que temeis, homens de pequena fé? Pode estar sentado, meus irmãos, e bater aquelas palmas bem fortes, bem alegres para Jesus. Pode dar glória a Deus, aleluia, ao Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Ele está neste lugar. E desde já, meus irmãos, eu te convido a você, meu irmão, minha irmã, a abrir o teu coração para receber a palavra do Senhor teu Deus, meu irmão, a palavra do Senhor teu Deus, minha irmã, no teu coração. Onde diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, que estava o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, juntamente com os seus discípulos, meus irmãos. Mas diz a palavra do Senhor que Jesus Cristo, meus irmãos, Ele entrara no barco. Também diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que quando o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Ele entrou num barco, os seus discípulos também acompanharam ao Senhor Jesus e também entraram dentro deste barco. Mas diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que quando o Senhor Jesus Cristo já estava no barco com os seus discípulos, relata a palavra do Senhor nosso Deus, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, Ele começou a dormir nesse barco. E diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que o Senhor Jesus dormindo neste barco estava os seus discípulos. E diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que quando o barco que estava o Senhor Jesus com os seus discípulos já estava no meio deste mar, diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que começou a ventar no mar, e a onda, meus irmãos, começou a cobrir o barco, de maneira, meus irmãos, que este barco começou a encher de água. Diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que quando começou a ventar forte demais e começou a agitar as águas, meus irmãos, diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que esses discípulos do Senhor Jesus, eles começaram a ficar com medo. Mas diz a palavra do Senhor Jesus, meus irmãos, que até mesmo esses discípulos pensou que ia morrer no mar, porque o barco, meus irmãos, o barco, minhas irmãs, estava cheio de água. E diz a palavra do Senhor, os discípulos do Senhor Jesus estavam com medo. Louvado seja o nome do Senhor. E pelos discípulos do Senhor Jesus temeram, meus irmãos, eles acordaram ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando os discípulos do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, acordaram ao Senhor Jesus, ao mestre que estava lá no barco junto com eles, diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, Ele se levantou daquele barco, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e o Senhor Jesus repreendeu aquele vento, aquele mar, meus irmãos, que estava tão agitado, louvado seja o nome do Senhor. E quando o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, repreendeu aquele vento, aquela maré, aquela tempestade, diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo Nazareno, Ele falara dessa maneira para os seus discípulos: porque temeis, homens de pequena fé, porque temeis, porque ficar com medo, eu estou no barco da criança, da nação. E esta noite, meu irmão,
Quem sabe você nessa noite, meu irmão, quem sabe você nessa noite, meu irmão, está passando por um vento, meu irmão, está passando por um vento, meu irmão. Eu não sei o que você estará passando nesta noite, meu irmão, minha irmã, mas eu quero te dizer, que existe alguém que está olhando para a sua vida, meu irmão, que existe alguém que está olhando para o teu coração, e nessa noite, eu quero te anunciar quem é esse alguém, esse alguém, meu irmão, se chama Jesus Cristo Nazareno, o Filho do Deus vivo, meu irmão, que morreu na cruz do Calvário, por mim, por ti, nesta noite, eu quero te dizer, meus irmãos, que Jesus, Ele conhece, meus irmãos, o seu problema, meus irmãos. Jesus Cristo realmente, meu irmão, sabe o que se passa contigo, nada adianta, sabe o teu sofrimento, nada adianta, sabe a tua dor, reclama, nada adianta, e Ele está contigo, meus irmãos. Meus irmãos, existe momento na nossa vida, quando nós passamos por luta travada, existe momento, meus irmãos, que nós pensamos, assim que vamos morrer na caminhada, e não vamos aguentar caminhar com o Senhor. Mas esta noite, eu quero te dizer nesta noite, meu irmão, eu quero te dizer nesta noite, minha irmã, que o Senhor Jesus Cristo, Ele te trouxe nesta noite, a você, meu irmão, a você, minha irmã, para te dizer nesta noite, que Ele te ama, meu irmão, que Ele te ama, minha irmã. Eu tenho olhado para ti, o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, tem olhado para a vossa vida, com certeza, Jesus não deixará você perecer, Jesus não deixará você morrer, quem sabe reclama, tem ido alguém, até a porta da sua casa, te afrontar, até mesmo te ameaçar, mas nesta noite, assim diz o Senhor, meu Deus, que Ele é contigo, e Ele vem, se levantar, meu irmão, com a tua vida, diz o Senhor Jesus Cristo, e nesta noite, pelo poder da palavra do Senhor, teu Deus, Deus, Ele repreende esse jeito, Deus, Ele repreende essa tempestade, esse mar que te levantou, essa tempestade que te levantou tão grande, para bater você na fé. Diz o Senhor, teu Deus, meus irmãos, minhas irmãs, e nesta noite Ele repreende, bate palma para Jesus e para a glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Bendita a palavra do Senhor nosso Deus, meus irmãos. E quando o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Ele se levantou daquele barco, repreendeu aquele vento, aquele mar que estava assim agitado. Louvado seja o nome do Senhor. Bendita a palavra do Senhor, meus irmãos. E quando o Senhor Jesus Cristo fez dessa maneira, diz a palavra do Senhor, os discípulos do Senhor Jesus ficaram alegres, ficaram contentes, ficaram maravilhados de ver o Senhor Jesus Cristo repreender aquele jeito, aquele mar, aquela tempestade, e como os discípulos do Senhor
Senhor Jesus, meus irmãos, ficar alegre, ficar contente. Assim diz o Senhor teu Deus nesta noite, meu irmão. Assim diz o Senhor teu Deus nesta noite, meu irmão. E você há de se alegrar na presença do Senhor teu Deus. Porque nesta noite, meus irmãos, Jesus Cristo, Ele te trouxe aqui nesta noite, na gastou, foi para acalmar o peito na tua vida, foi para acalmar essa tempestade da criança, foi para te abençoar nesta noite. E diz a palavra do Senhor nosso Deus, meus irmãos, que os discípulos do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, eles se maravilharam, meus irmãos, de ver aquele milagre que o Senhor Jesus tinha feito. E entre os discípulos do Senhor, meus irmãos, alguém falara dessa maneira: mas que homem é esse que até o rei do mar lhe obedece? Que homem é esse, meu irmão? Que homem é esse, minha irmã? Quem pode dizer o nome deste homem que até o rei do mar lhe obedece? Quem pode dizer? Diz aí. Diz aí, meus irmãos. Glória a Deus. Bate palma para Jesus e dá glória a Deus. É Jesus, meus irmãos. Com certeza é Jesus, é Jesus, meus irmãos, que vai curar a vossa vida, das vossas enfermidades, a vossa vida, das vossas dores. É Jesus, meus irmãos, que vai mudar as vossas vidas, e vai mudar os vossos cativeiros, porque eu não cooperador, Fernando Trípode, eu não posso fazer nada pela vida dos meus irmãos, mas nesta noite, eu estou aqui nesta noite, porque Deus, Ele me escolheu, para ser ministro da palavra do Senhor. E nesta noite,